Paz e luz, muita paz, muita luz no teu caminho, muita luz na tua vida, muitas realizações. Bem, vamos falar hoje sobre a temática doentes de ciúmes. São aquelas dicas que os nossos internautas dão acerca do ciúme. É comum ter ciúme. É da própria natureza humana ter ciúmes. Né? A Bíblia diz que o Espírito de Deus tem ciúmes. Isso é, cuidado. Agora, o que se torna doentio é justamente quando esse ciúme começa a fugir, a sair do controle e a pessoa começa a ser prejudicada pelo próprio ciúme. Na verdade, o que nós devemos ter cuidado é de evitarmos andar na beira, como diz aqui no Nordeste. Quem anda na beira acaba caindo no fundo. Quem anda na borda acaba caindo dentro do açude. Na borda do açude e acaba caindo dentro. Então, o segredo é não andar na beira. Não andar na beira, porque o fundo vai atrair para você cair dentro. O ciúme deve ser analisado. Temos que ter ciúme? Independente de você querer ter ou não, sim, você vai ter ciúmes. Existem pessoas que não têm ciúmes, porque não gostam, outras têm, ou acham que tem segurança total, outros não estão nem aí, então o ciúme para eles pouco importa. Mas outros passam uma tribulação muito grande com o ciúme, e o ciúme acaba destruindo aquelas pessoas que elas mais amam. Ou seja, o ciúme que era para manter, que era para guardar a pessoa, agora vem e destrói essa pessoa. E como tem destruído o casamento, o ciúme. Quero dizer para você, se você tiver este problema, que você não impede de ninguém errar contra você. E que existem casos onde as pessoas são doentes mesmo de ciúmes. Elas têm um medo profundo, um ataque repentino de raiva e acabam todos os seus relacionamentos com isso. Da onde vem esse ciúme? Bem, o ciúme pode vir de insegurança, ou seja, a pessoa que ela se relaciona não oferece segurança. Então, ela começa a sentir ciúmes, e a pessoa errando, o cara cheio de mulheres, ou a mulher cheio de vacilos, reclamando porque a esposa está com ciúme, mas está certa, porque ela não tem segurança, ela está na corda bamba do seu relacionamento. Então temos que aprender a lidar com ciúmes. Em primeiro lugar, você tem que lidar com o seu ciúme, não com o ciúme dos outros. Você tem que se auto-estudar para chegar no equilíbrio. Mas vamos lá. Então muitos ciúmes vêm daquela pessoa que não oferece segurança. Outros vêm de traumas, por incrível que pareça, traumas não com a pessoa alvo do ciúme, né? Mas, às vezes o pai, a mãe, ou seja, uma filha que tem um pai que trai a mãe, quando ela casar, ela vai ficar identificando esse caso com o outro caso e vai começar a encher o saco do marido, porque ela fica identificando o marido com o pai, e o pai traiu a minha mãe, e você vai me trair também, e fica empurrando o marido para trair ela. Eu não arrumei ninguém, eu não sou disso, tal, e a mulher vai adoecendo, ou o homem também. Então muitos casos de ciúmes vêm de traumas familiares e não do relacionamento em si. Incerteza, ou seja, pessoas que não têm certeza. Se você tem problema com ciúme, você tem que saber lidar com suas incertezas. Na vida a gente não tem certeza de nada. É verdade. Na vida a gente não tem certeza de nada. A gente apenas a gente somos uma ilha de certeza rodeado por um oceano de incertezas. Então, vamos lá. Guarda o teu coração, a Bíblia diz. De tudo que você tem que guardar, guarda o teu coração. Porque dele procede as fontes da vida. Então, guarda as tuas emoções do desequilíbrio. Qualquer ser humano pode desequilibrar, rapaz. Qualquer ser humano pode ter um ataque de raiva, de ciúmes. E
botar tudo a perder por causa de um ataque fulminante de ciúmes e de raiva. Mas a Bíblia está alertando de tudo que você tem que guardar. Guarda a tua alma, porque dela procede a fonte da vida. Guarda o teu coração, guarda os teus sentimentos. Você tem que ter cuidado de não expor os teus sentimentos a situações que alterem esse sentimento e façam você desequilibrar. Situações que vão fazer você sofrer. Você tem que se controlar, porque quem não se controla é controlado pelos outros. Então, guarda o teu coração, porque deles vêm as portas da vida. Muitos casamentos têm sido destruídos, não é nem pela traição, mas pelo ciúme, pela incerteza, pelo medo, pelo cola, por traumas do passado de um ou de outro, que fica em cima, em cima, em cima, em cima. E já diz a neurolinguística que quando você diz não faça isso, você está dizendo faça. Geralmente o não some e fica o faça. Não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro, não faça aquilo outro. Cuidado, cuidado, não faça isso. Você está incentivando o outro a errar. E isso tem acontecido de muito. Quantos casamentos têm sido acabados não pela traição, mas outros têm sido acabados pelo ciúme, pelo medo que a pessoa tem exagerado, porque ciúme é normal. Freud diz que a diferença entre a loucura e a normalidade está na intensidade dos fatos e não nos fatos. Pois bem, vamos lá. O medo de errar ou o medo de deixar que alguém erre. Você tem que ter cuidado com os seus pensamentos e sentimentos, porque você não pode impedir que ninguém erre. Você não pode impedir que ninguém erre, porque você também é falho. Mas você tem que confiar em Deus, você tem que acreditar em Deus, você tem que relaxar. Sabe por quê? Ninguém controla ninguém nesse mundo, não. E se alguém quiser errar contra você, queira você ou não, isso vai acontecer e você pode ficar muito de ciúme. Eu estou com ciúme e tal. E não vai impedir nada. O negócio é você entregar o seu lar, o seu marido, a sua esposa a Deus. E se houve algum problema no passado, você tem que notar que o passado passou. O passado passou. E por que ele continuou dominando? Porque você não deixou ele passar, ele continuou na sua mente. Você tem que se medicar os seus sentimentos, entrar no equilíbrio, porque o equilíbrio é a razão da vida. Diz mais, o ciúme é fruto da carne, está lá em Gálatas capítulo 5 em diante. Sim, o fruto da carne. Mas é algo concernente à carne. Você não deve dar vazão a isso. E não tem ninguém que diga, eu não tenho ciúmes. Eu não tenho ciúmes nenhum. Tem. Às vezes o ciúme está guardado, porque ele não está sendo ameaçado. Então, está guardado lá, o ciúme está guardado. Mas se ele se sentir ameaçado, o ciúme se manifesta. Aí, vamos entrar naqueles passos de como você chegar ao equilíbrio. Primeiro, você tem que conhecer qual tipo de ciúme que você tem. Existem vários tipos de ciúmes. Tem o ciúme chiclete, que é aquele cara que vive em cima. Alô, onde é que você está? Está fazendo o quê? É claro que você tem que saber onde sua esposa está. É claro que você tem que saber onde seu esposo está. Mas tudo com equilíbrio. Tem o ciúme explosivo, que é aquele ciúme que o cara pensa ou diz, não, eu não tenho ciúme e tal. Mas na hora ele derruba uma casa. Explosivo. Né? E tem o ciúme possessivo. Você é minha, você é meu, ninguém toma, eu mato, eu destruo, eu tal. Isso aí é uma doença terrível. Que aquela pessoa que tiver essa doença, ela tem que se alertar.
Caim, quando matou Abel, antes de Caim matar Abel, Deus não impediu de Caim matar Abel, mas chegou até Caim e disse para ele: olha, esse sentimento que você está alimentando no teu coração pode te dominar. Então o sentimento pode dominar a pessoa. Aonde você compete dominá-lo. O conselho que Deus deu a Caim, compete a ti dominar esse sentimento que está no teu coração. Qual era o sentimento que Caim estava no coração? Ciúmes, inveja, ciúmes do irmão, porque o irmão foi aceito por Deus e ele não foi aceito. E esse sentimento foi crescendo dentro do coração de Caim, foi crescendo dentro do coração dele a tal ponto dele matar o seu irmão em um ataque de fúria. Então, quantos casos no Brasil e no mundo nós encontramos dessa forma? Pessoas num ataque de ciúmes fazem loucuras e depois a gente olha para a vida dessa pessoa, é uma pessoa boa, trabalhadeira, né, do bom comércio, nunca teve problema com a polícia, nunca teve problema com drogas, mas ele foi dominado por um sentimento mau que dominou o coração dessa pessoa e ele não teve como segurar. Então o sentimento é como se fosse um animal. Se você cria um monstro dentro de você, que é justamente um ciúme louco, é um monstro. E você vai alimentando, vai dando feijoada, vai dando, né, rabada, costela de boi, vai alimentando esse animal vai ficar tão forte que ele pode te dominar depois. Então cabe a você se analisar, meu amigo. Peraí, qual o ciúme que eu tenho? É um ciúme cuidado, e o ciúme cuidado é até aconselhável, porque tem alguns caras que eu não tenho ciúme, pode sair e volta no outro dia, eu não tenho ciúme, é um besta. Está pedindo para ser o que não é, ou se já é, porque quer continuar sendo. Mas existe aquele ciúme cuidadoso, que é aquele cuidado, aquele ciúme que você tem com a caneta, que você tem com o celular, que você tem com a câmera, que você tem com um carro que você tem, um ciúme sim. Agora, você tem que chegar num equilíbrio. Quantas pessoas têm acabado o seu casamento por causa de ciúmes sem motivos? Agora, claro, se o cara está traindo, a mulher está traindo, aí é outra questão. Aí mesmo nesse moído todo, nessa perturbação toda, você tem que saber agir para que o circo não pegue fogo. Se alguém deixou você, tá com o outro, vá para o outro. Não, porque ela é minha, ela não é sua, porque ela está com o outro, então deixa ela com o outro. Eu vou matar, eu vou esfolar. Você está sendo burro se você fizer uma coisa dessa. Tudo bem, quer o fulano? Vai para fulano. E você vai orar a Deus, se acalmar e vai arrumar uma coisa melhor para você. Você tem que administrar a sua própria vida. Nosso maior desafio não é ganhar o campeonato brasileiro no nosso time de futebol. Nosso maior desafio não é administrar quem vai ganhar para ser presidente nos Estados Unidos. É administrar a nossa própria vida na simplicidade que ela é. Então você tem que administrar os seus sentimentos. A sua raiva, a sua ira tem que ser administrada. Sempre em oração, pedindo ao Senhor Jesus que te oriente, que te livre do mal. Enquanto nós falamos do mal, pensamos lá longe, como se o mal estivesse lá a 500 quilômetros. Mas o mal está dentro do ser humano. Temos que combater o mal que está dentro de nós. E muitas vezes esse mal, o que é esse mal? É um ciúme, é um ódio, é uma inveja, é uma intriga, é uma raiva. Que não podemos dar vazão a este sentimento, porque se dermos vazão a esse sentimento, coisas terríveis podem acontecer com você e com a outra pessoa, né? Então, meu amigo, a maioria das pessoas que sofrem por problemas no casamento, no ciúme, não é por causa de traição, mas sim o medo de ser traído, o medo de ser trocado, inseguranças, traumas com o pai, com a mãe, que teve problema com o pai, que teve problema com a mãe. O pior é que essas pessoas não admitem isso.
Quantos casais eu vi se separarem por causa do ciúme doentio do marido, ou o ciúme doentio da mulher? E a mulher era direito, o marido era direito, mas a mulher em cima, você vai arrumar outra, você gosta de outra, você não gosta de mim, tal. Isso é uma doença. E se você tem esse tal sentimento, você tem que se tratar, meu amigo, para o seu próprio bem. Essa insegurança, esse medo, esse sentimento mau, ele não pode dominar a sua vida, porque se esse sentimento dominar a sua vida, vai acontecer catástrofes como houve na vida de Caim. Catástrofe porque ele alimentou os ciúmes do seu irmão. Aquele ódio. O irmão não tinha feito nada contra ele, apenas tinha sido aceito por Deus porque fez as coisas certas. Mas Caim não, eu não aceito isto, eu não aceito. Isso foi alimentando pessoas que não dormem de noite por causa do ciúme, pessoas que vivem imaginando coisas e a cabeça dói e ela fica imaginando sendo traída, ela imagina o marido saindo com outro, ela imagina e tal. Então, para evitar isso aí, você tem que se controlar. Para evitar você se expor a sentimentos como esse, você tem que usar a lei. A lei. Por exemplo, você permite a sua mulher andar com uma sainha bem curta e fica com ciúme quando os homens olham. Então você está sendo um besta, rapaz. Você chega para ela, conversa com ela. Olha, não gosto que você use saia curta por causa disso. Equilíbrio. Equilíbrio. A vida está sobre um patamar chamado equilíbrio. Quando esse equilíbrio falta, a vida começa a ficar comprometida, a felicidade começa a ficar comprometida, a paz começa a ficar comprometida. Por quê? Faltou equilíbrio. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele pode nos dar equilíbrio. Se você não encontra forças, todo mundo te critica, eu não estou aqui para te criticar. Eu estou apenas para conversar. Como esse canal é um canal de palestras, os meus livros falam sobre filosofias e teologia, estamos para conversar. Às vezes o pior inimigo de uma pessoa é a própria pessoa. Você tem que se valorizar, tem que controlar. Mas pastor, eu não aguento esse sentimento, é muito forte, mas tem como você vencê-lo. Tem o Espírito de Deus, tem a igreja, tem o jejum, tem a conversa que você tem que ter com o pastor ou com o psicólogo. Você tem que se tratar e enfrentar essa situação. Pastor, mas o ciúme é tão grande, o ciúme é tão grande. É justamente isso. Doentes de ciúmes. Quantas pessoas são doentes de ciúmes? Quantas pessoas matam por ciúme, morrem por ciúme, se suicidam? É um sentimento, chega a ser maligno. Quando ele está numa intensidade, se torna uma doença muito agressiva. Tanto para a pessoa que tem, que sofre, que chora, quanto para a pessoa que está convivendo com esse mau sentimento. Eu quero pedir ao Senhor Jesus que cure você, ou que cure alguém que tem ciúme. Não, pastor, é ciúme. E o incrível das pessoas que já tratei com esses problemas de ciúmes é que elas não admitem. Até às vezes elas não, sou ciumenta, pastor, mas esse rapaz, e começa a botar defeito, mas essa moça, essa mulher, e começa a botar defeito e botar defeito. Olha, você não transforma ninguém. Não transforma não. Se seu marido resolver ser safado, você não tem no mundo que segura esse cara. Se a sua mulher resolver trair você, ou sei lá, alguma coisa parecida, não tem homem no mundo que segure. Quando você for no banheiro, ela sai pela janela. Então você tem que relaxar e usar a lei do procedimento. Usar a lei da ação. Controlar-se. Como é difícil se controlar. Eu vejo tantas pessoas controlando ou tentando controlar os outros, mas elas mesmo não conseguem se controlar. As situações que elas vivem, elas
se rasgam todinho porque elas não conseguem controlar esse sentimento. O sentimento de ciúme que tem destruído milhares e milhares de pessoas mundo afora. Compete a ti, Caim, dominar esse sentimento. Compete a você, meu amigo, minha amiga, controlar este sentimento. Às vezes é um espírito, uma pombagira que encosta e o cara começa a vibrar de raiva, ter raiva, começa a imaginar, ter sonhos. E tem gente que tem até sonhos. E esses sonhos fazem com que elas queimem de raiva, o fogo do sentimento. Mas em nome de Jesus eu quero que você relaxe. Você pode fazer essa oração comigo? Eu quero orar com você. Você pode fazer? Coloque a sua mão no seu coração. Sim, do jeito que eu estou fazendo assim. Ó. É só você, eu e Deus. Né? Esse vídeo, você aí, eu aqui e Deus que é o nosso Pai. E eu quero que você ore a Deus comigo. Diga assim: Senhor meu Deus. Diga com fé. Audível. Não gritando, mas audível. Senhor meu Deus. Eu preciso que o Senhor me ajude a controlar os meus sentimentos. Controla, Senhor, a minha vida, os meus sentimentos. Senhor, tenha piedade de mim. Controla esse ciúme, esses sentimentos que eu sinto e às vezes não consigo saber o que é, nem controlar. Essa raiva, essa vontade de saber, de querer estar junto, esse medo. Senhor, controla, Senhor. Controla, Jesus. Faz a tua obra na minha vida, ó Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus. Controla a minha vida, diga assim, meus sentimentos. Eu te peço ajuda, Espírito Santo. Eu te peço ajuda. Espírito Santo de Deus, me ajuda. Diga comigo. Eu estou aqui no estudo da igreja, mas eu acredito no Deus vivo, que é poderoso e pode fazer muito mais o que nós pensamos e imaginamos. Diga assim: Senhor, me cura. Se há dentro de mim, olha a mão, algum sentimento mal, me cura. Alguma inveja, algum ódio, ciúmes terríveis, me cura, Senhor. Eu quero que o Senhor controle essa natureza, esse instinto, esta força, desse sentimento que está dentro de mim. Porque eu confio em Ti. Eu creio no Teu nome. Diga amém 3 vezes. Amém e amém. Glória a Deus. Olha, procure conviver, em primeiro lugar, com Deus. Em segundo lugar, com você. E em terceiro lugar, com a outra pessoa. Se você não convive bem com Deus, você não vai conviver bem com você. E nem vai conviver com a outra pessoa. Se você convive bem com Deus, mas não convive bem com você mesmo, você se acha gorda, se acha feia, se acha inferior, ou alguma coisa parecida, então... eu sou gorda, pastor. Tem gente que gosta do gordo. Tem gente que gosta de gordinha. Quando a pessoa ama com tudo, com celulite, com variz, com tudo. É claro que você tem que se cuidar. Mas a genética é isso mesmo, você não pode mudar. É porque eu sou assim. Você se trate, se embeleze. Mas tem uma coisa, ninguém, por mais que eu me cuide, eu não vou virar Tom Cruise. Mas a minha esposa não ama Tom Cruise. Ela me ama do jeito que eu sou, da forma que eu sou. E se a pessoa ama você, ela vai amar você do jeito que você é. E às vezes uma pessoa bem bonita, linda, não vai oferecer para ela o que você oferece. O que você oferece? A sua pessoa, a sua alma. Então você tem que ser uma pessoa contente, uma pessoa feliz, ter bom ânimo, ser uma pessoa positiva. Agora, se você é uma pessoa negativa, briguenta, ranhenta, o marido procura você para te fazer amor, você não quer, você é chata que só, então você está pedindo para perder esse cara. Você está pedindo para ser corno. Por quê? Você não está atendendo às expectativas dele. Mas pastor, ele é ruim e você está sendo pior. Então se ele é ruim, deixa ele ser. Mas você tem que fazer o seu papel. Qual é o seu papel? Atender ele
de boa forma, para que depois ele não tenha nenhuma desculpa de dizer: ah, minha esposa não cuidava de mim. Se ele quiser ser safado, ele seja, ninguém impede. Lúcifer, quando foi ser safado lá no céu, Deus era a melhor criatura do universo, e ele traiu Deus e a confiança de Deus. Então não é possível você evitar o mal. O que você pode fazer é orar para que o mal não aconteça. Mas se o cara quiser transformar, estou falando nesse sentido, do cara quiser, ou a mulher quiser, ninguém pede, meu filho, relaxa. Agora se cuide, se trate, se embeleze, se perfume. Se você não for uma mulher linda, mas você pode ser uma mulher espiritualmente linda, igual a você, não há ninguém igual a você. Não há ninguém. Então você tem que investir em você, na sua personalidade, na sua pessoa. Se você é chato ou chato, o cara é um porre. Mas quer que a mulher esteja ali. A mulher tem que me atender, porque é minha mulher. Minha mulher, então, meu amigo, começa a ter ciúme, porque você vai perder essa mulher. Agora, você pode ser feio como for, chatinha, feio como for, mas se você for um cara legal, atencioso, né? Se você atender bem as demandas que o amor exige, as demandas sexuais, as demandas de carinho, de atenção, então relaxa. Ela não vai trocar você por ninguém. Ou ele também. Ah, pastor, porque eu sou feinha, mas tem tanta feinha que é mais linda do que bonita, do que aquela mulher da televisão. Oh, que bichona, tal. Aquilo é um pau seco, não tem substância. Às vezes, a mulher é tão linda, mas coitada, ela não oferece para o homem o que ele mais quer: carinho, amor, atenção. Então, procure se relacionar bem com você. Depois você vai procurar se relacionar bem com outra pessoa. Olhe no espelho, não como você seja inimiga daquela imagem ou inimigo daquela imagem. Pensa no cara feio, pensa numa mulher feia, né? E você vai notar, vai começar a se relacionar bem, rapaz. Vamos citar alguns casos, né? Um caso bem interessante. Todo mundo, né, tira chacota, zomba do nariz do ratinho, né? Mas eu aposto que quem ama ele gosta muito daquele nariz, né? Então, para ele se torna até uma peça essencial de elogio. Mas rapaz, eu tenho um nariz grande e tal. Olha o apelido, ratinho, porque ele parecia com um rato. Mas é um cara conversador, brincalhão, tem uma alma grande. Eu aposto que tem muita gente que gostaria, que preferia ele do que um bonitinho do olho azul, todo num cantinho, porque a alma do cara é grande, cara, né? Luciano Huck, né? Caldeirão do Huck. Veja a mulher linda que ele casou e o filho lindo que ele tem, Joaquim, né? Veja se aquela beleza que é a mulher dele quer trocar ele por outro. E olha que uma mulher daquela podia querer qualquer homem e se ajoelhar nos pés dela. Ela é muito linda. E ele, com aquele narizão dele, se tornou o homem mais bonito do mundo para ela. Por quê? Ele é legal, é conversador, é prestativo, ele tem uma alma grande. Aí é por aí que você tem que começar a se tratar. Você pode até não ser aquela coisa, oh, que coisa linda, bonita, mas você pode ser, como diz aqui no Nordeste, enxeridinho, enxeridinha. O que é ser enxeridinho, enxeridinha? É aquele negócio legal, gostoso, aquele cara é legal, aquela menina, rapaz, pense, a bichinha é feinha que só não pensa danadinha, ela é tão feinha que é bonita. E ela é legal, ela é conversadeira, ela é esperta, ela é atenciosa. Puxa, que mulher! Então a questão da beleza e da feiura é muito relativo. Aí é onde o ciúme cai por terra. Porque às vezes o cara é feio, tem uma mulher que é gata, mas essa mulher é apaixonada por esse feinho. Por quê? Porque alguma coisa ele tem dinheiro? Não, não é só dinheiro não. Eu conheço cada pobre casado com gatas lindas e elas são loucas por ele. Porque o cara é legal demais, meu amigo. Ele é positivo, é conversador, ele tem suas raivas, seus defeitos, quem não tem? Mas é espetacular o cara. Cada mulher
considerada pela sociedade feinha, que dá de 10 a 0 nas melhores modelos do Brasil. Por quê? São interessantes, são bacanas, são atenciosas, são carinhosas. E é por aí, repetindo, que você tem que ver as coisas. Se dá bem com o espelho, se dá bem com você mesmo. Porque se eu fosse rico, você pode ser excelente, meu amigo, comendo cachorro quente. Você não pode levar a mulher para um melhor restaurante da sua cidade, mas você pode levar para aquela banca de cachorro quente ali, que é gostoso, vai lá, paga, conversa com ela, brinca. E que Deus te dê um bom relacionamento. Se houve erros no passado, dane-se o passado. Se você ficar falando no passado, você está incitando, você está buscando que o passado aconteça novamente na tua vida. Então, deixa o passado no inferno. Porque fulano errou contra mim, fulano... Não tente dar uma ditadinha, não, porque a pior coisa do mundo é o cara ser tadinho. Eu quero ser tadinho, para todo mundo sentir pena. Meu Deus do céu! Quando alguém sente pena de você, é porque você está inferior, você está numa situação terrível. Você tem que ser uma pessoa que tem uma alma grande. Peça a Deus. Aprenda a lidar com ciúme. Controle o ciúme, senão o ciúme pode destruir você. Mas você é mais forte do que ele. Deus te abençoe, Deus te guarde, paz e luz.